Pessoal, boa noite a todos. Eu vou dar sequência no que a gente tem visto e a gente vai ver hoje hidrocarbonetos ramificados, tá? Não muda muito, mas tem alguns detalhes que a gente precisa ver, né? O que a ramificação ela altera, tá? Então a gente vai ver nessa aula aqui, a proposta é essa, né? De mostrar para vocês o que é alterado quando a gente tem ramificação. As duas últimas aulas, né, que foram toda semana passada, uma na quinta e uma na sexta, a gente viu só sem ramificação. Aí, quem gosta de resumo e quem, assim, na verdade eu recomendo todos vocês terem esse quadro, assim, né, de ramificações no caderno para consultar, porque essas aqui são as ramificações mais comuns. Então, assim, a gente tem metil com um carbono só, etil com 2 carbonos. Vocês estão reparando aqui uma coisa, ó, que a gente tem aqui o MET, né, que é de 1 carbono. Então, assim, é basicamente aquele radical que a gente já estava vendo, tá vendo? Prop e tal, mas esse IL, né? Então, isso aqui indica uma ramificação. Isso aqui vai estar ligado a uma cadeia, né? Principal, tá? A gente vai ver certinho isso nessa aula, tá? Então, butil, secbutil, isobutil, tercbutil, benzil e fenil, esses aqui vocês precisam, assim, sabe bastante. A gente vai ver cada um ao longo da aula, mas, assim, esses são essenciais mesmo, tá? Então, o que a gente vai... até botei aqui para vocês lembrarem, né? A gente tinha essa estrutura aqui de nomenclatura. Prefixo, né? Que é o ciclo, quando era cadeia fechada, né? Radical, que tem todos, né? O número é referente ao número de carbonos, o infixo, que é referente ao tipo de ligação, e o sufixo, que é pela função orgânica, que no nosso caso a gente ainda está em hidrocarboneto, que é o. Então, isso aqui era um dos não ramificados. E dos ramificados, a ramificação ela veio aqui no início, antes de tudo, tá? Então, a gente vai ver isso como exemplo aqui no próximo slide. Esse aqui eu fiz bem explicadinho, assim, para vocês verem, né? Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir falando comigo aí, gente. É muito ruim ficar sozinho aqui. Primeiro, né? Aqui, como é um exemplo explicado, eu botei ramificação, né? Que seria o primeiro ponto que a gente teria que ver. A gente tem essa ramificação aqui de metil, né? Que é CH3, né? Só tem um carbono na posição 2. Isso a gente vai numerar aqui, né? Então, é 2-metil. Então, a gente tem aqui. Isso aqui corresponde a 2-metil. A gente não tem um ciclo, então a gente não vai usar o prefixo. Então, a gente vai pular já para o radical, tá? Então, esse 2 aqui a gente não usou. Agora, o 3, a gente sabe, ó, a gente tem aqui uma cadeia, ó, principal, que é esse em azul aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem 4, né? 4 carbonos. O radical é but. Não sei se vocês lembram. E o intermediário, ele tá ligado, na verdade, é infixo, né? Ele tá, é a mesma coisa, gente, quando eu falar intermediário, é infixo. De ligações simples, né, é an. Então, a gente vai formando aqui. E o sufixo é em relação à função orgânica, é o, já para o hidrocarboneto, né? Então, a gente tem o quê? 2-metil-butano, tá? Então, a gente vai ter essa nomenclatura aqui. Agora, a gente vai ver por que eu escolhi numerar assim, da esquerda para a direita, e por que eu escolhi esses 4 aqui, tá? A gente vai ver depois, como determinar a cadeia principal, né? Que é a primeira
coisas que a gente tem que ver. Depois a gente vai aprender a numerar a cadeia principal, né? E a gente tem que obedecer essa ordem de prioridade. O grupo funcional, ele tem é o principal. Depois a gente vê em saturação. Então, por exemplo, numa cadeia que eu tenho uma dupla ou uma tripla, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a numeração mais próxima possível, né? Nem sempre é um, mas a gente vai começar uma menor numeração perto da insaturação, mesmo que tenha uma ramificação. E se não tiver uma insaturação, a gente vai mais próximo da ramificação, tudo bem? Até aí? Gente? Tá. Tudo bem. Sim, professora. Ah, tá. Tá sozinha não, estamos aqui. Então tá bom, porque é muito ruim isso, gente. Vocês têm que falar. Quem falou aí no chat? Gente, vocês não sabem. Eu aprendi muita coisa depois que você dá aula assim, online, você é capaz de fazer qualquer coisa, porque, gente, é muito ruim. Mas vamos lá, continuando. E depois, o terceiro passo, então, esse aqui é tipo assim, para qualquer nomenclatura, isso aqui é tipo a chave para vocês conseguirem fazer a nomenclatura, tá? De compostos orgânicos. Por terceiro, a gente tem que identificar as ramificações, indicar quais carbonos estão saindo. A gente vai ter que numerar, né? Primeiro, a gente vai saber, ó, o 1 tá com uma ramificação, uma insaturação, a gente vai ter que saber. E a gente tem que ordenar as ramificações em ordem alfabética. A gente vai ver isso direitinho para vocês. Tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos. A gente deve o quê? A cadeia principal. A gente vai identificar em 4 passos a cadeia principal. A cadeia principal ela deve conter a maior quantidade de carbonos possíveis, tá? E aí, o que é isso aqui? Por exemplo, a gente poderia ter essa linha aqui de 3 carbonos, mas a gente sabe que a gente pode ter uma outra linha aqui que a gente vai ter um número maior, né? Então, a gente, ó, na vermelha a gente teve 3. Nessa aqui a gente teve quantos? 1, 2, 3, 4, 5. E nessa aqui a gente teria 4. Nem vou fazer não, né? Não, vou fazer aqui para vocês verem. A gente tem que ver aqui, ó, dentro das possibilidades, a gente teria 3 caminhos possíveis. Qual que a gente vai seguir? Qual que é o maior? O azul, o verde ou o vermelho? Pode repetir a pergunta, professora? Oi? Você fez alguma pergunta? Fiz. Não, qual é o caminho mais longo aqui? O vermelho, o azul? Vai ser o azul. O azul. Isso, o azul ele tem 5 carbonos, é o maior. Então, está dentro aqui, maior quantidade de carbonos. Então, a minha cadeia principal vai ser esse azul aqui, tá? Então, é isso que a gente tem que ver. Esse aqui é um exemplo fácil, gente. Mas aí a gente vai elaborando ao longo da aula, tá? Mas esse aqui, ó, então seria o caminho azul. Então, isso aqui seria a minha cadeia principal. Todo o resto da cadeia que ficou para fora, ela vai ser o quê? Ela vai ser, vão ser, né, na verdade aqui, minhas ramificações, tá? Então, tem 2 CH3 para fora desse azul. Então, tenho 2 CH3 como ramificações. Vocês lembram qual é o nome dessa ramificação? A gente viu no outro exemplo aqui. Metil. Isso. Então, a gente tem o quê? 2 metis, isso mesmo. Então, a gente tem aqui metil e metil. Agora, qual era o outro passo? A gente identificou a cadeia principal. Agora, a gente tem que numerar. Você pode explicar novamente essa questão do metil? Não, é o quê? Não, é porque ele tem o metil, ele é esse aqui.
Esse aqui vai ter que gravar mesmo, ó. Mas o metil, você pode lembrar que só tem um carbono, e um carbono, ele é met, tá? Então, esse aqui, esse grupo de CH3, ele representa o metil. Não sei se eu te ajudei, mas assim, é porque a gente tinha visto aqui nesse... Você tem que decorar mesmo, né? Mas você vai fazer tanto, é porque o metil é o mais, assim, simples, então vocês vão saber logo que é ele, mas assim, com o tempo, né? Vocês fazendo os exercícios, vocês vão saber, tá bom? É por isso que é porque eu tô tão... Já vi isso tantas vezes, desculpa, gente, às vezes vocês têm que me falar aí que eu tô indo rápido, mas assim, você entendeu? Aí tem que associar, metil é só um carbono, etil são dois carbonos, né? São uma cadeia aqui de ramificação de dois carbonos, tá? Então, aí a gente tem dois metis. Então, a gente tem que ver o quê? Deixa eu ver aqui. 2,3 metilpentano. Tá, isso. Vamos ver aqui. Então, é isso aí. Mas olha só, eu acho que é isso mesmo. Mas olha só, vamos por partes aqui para o pessoal ver. A gente tem aqui dois metis. Então, a gente viu aí essas ramificações. Então, vamos numerar. Se eu numerar aqui, ó, da estrela e da linha aqui, qual que vai ter o menor número da ramificação? Se a minha ramificação tá nesses dois aqui. Eu começo da estrela ou da linha? Vai começar da estrela. Isso. Então, aí, os próximos eu vou fazer direto, vocês já estão espertos, né, gente? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu tenho ramificação no 2 e no 3. Então, ó, então vai ser 2, 3, tá vendo? Ó, a gente tem que numerar aqui qual é. Eu tenho dois metis, então a gente vai ter um prefixo, né, di. Isso aqui indica quantos tem, né? Dimetil, tá? Professora, Aí eu a não gente... entendi muito bem. Qual parte você não entendeu? Tipo, ela vai ramificar no 2 e vai ramificar no 3. Isso. E Isso a mesmo. quantidade de ramificações vai ser o nome que você vai dar, no caso, né? Isso, não, ó. O que eu quero dizer para vocês, eu vou... Talvez não tenha ficado claro aqui quando eu falei, ó. A ramificação não é metil, só que eu tenho Sim. dois. Então, eu tenho que botar tudo junto de metil no nome, eu tenho que botar tudo junto. Então, eu vou ter que falar quantos? É um? Se for um, eu não boto nada aqui, eu já boto um, se for só no dois, né? 2 metil. Como são dois, eu vou botar dimetil. Se fossem 3 metis, trimetil, entendeu? Aí vai aumentando conforme o Ah, número. agora eu Aí entendi. vem Você aqui está considerando tudo. como se fosse um prefixo da ramificação. Tipo assim, aqui indica o quê? Que é duas vezes essa ramificação. Em qual posição? Aí tá antes. Tudo bem? Tudo bem, eu entendi. Você estava considerando tudo e estava considerando as posições e o nome. Entendi. Obrigado. Isso. Nada. Aí 2,3 de metil a gente tem na cadeia. Agora, cadeia Professor, principal, gente. Isso aqui tudo é ramificação, pode falar. eu fiquei com dúvida. Você falou que a cadeia principal tem que conter uma maior quantidade de carbono, certo? Certo. Só que você colocou aqui a linha azul, que no caso seria a linear, no caso que está reta. Só que não poderia também ser o CH3 de cima, não? Começar pelo CH3 de cima? Tem alguma informação assim? Ó, poderia, só que vai ficar muito bagunçado aqui, mas poderia ser assim, né, que você tá falando? Isso aí. Poderia sim. Também não dá nenhum. Mas aí como é que eu Por iria que saber poderia? tipo assim, qual é a principal? Eu que dito qual é a principal no caso? Oi? Eu que dito qual é a principal? Ou tem alguma. Não, nem sempre. Aqui, tipo assim, você poderia fazer dessa forma, porque também o metil aqui seria no 2. Ficaria a mesma coisa, entendeu? Se fosse quebrada ou linear.
Então, a gente pode fazer dessa forma. Aí eu vou fazer aqui o outro exemplo para vocês entenderem que não pode ser de qualquer forma, tá? Deixa eu só terminar essa nomenclatura aqui e a gente vai ver esse exemplo, tá? 2,3 de metil. 5 carbonos é o quê? Pente, né? Vocês lembram disso? Pente, pentacampeão. Pente só tem ligações simples, no, né? Então, isso aí mesmo, acho que foi o Luciano que estava no chat. Ai, gente, ficou por cima. Mas eu botei lá também direitinho para vocês. Aula antes, pura, sem as minhas anotações, tá? Que eu faço uns garranchos aqui. Mas vocês entenderam, então tá tudo certinho. Então, aqui, ó, ramificação de R. E esse aqui é a cadeia principal, tá? Vou botar a CP aqui. Beleza? Aí, nesse segundo exemplo aqui, a gente não tem muita dúvida nesse, porque a gente teria só o quê? Esse caminho ou esse caminho aqui. Não, deixa eu apagar aqui. A gente só teria, assim, vocês conseguem ver visivelmente que o maior é o linear, certo? É esse aqui, né? Senão ficaria quebrado. Só poderia ser 1, 2, 3, 4, tá? Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior é esse aqui do meio mesmo. O que eu coloquei aqui para provocar vocês? Eu botei da esquerda para a direita a numeração e da direita para a esquerda. Qual que vocês acham que está correto? Por que eu não posso da direita para a esquerda? Por quê? Ele está certo. É da esquerda para a direita, confundi isso. O que Então, tá é o circular. primeiro que está correto. Por quê? Não, me fala aí agora, que você já está falando aí. É porque as ramificações têm que ficar no menor número possível. Isso aqui, ó, a gente tem no 3 aqui, né, a ramificação do metil, e esse aqui tá no 5. Então, tá vendo? Não poderia ser. Aí, assim, ele me perguntou, pode ser quebrada a cadeia? Pode, mas assim, o maior problema é a gente numerar errado, porque aqui a gente tem uma cadeia que só poderia ser um tipo, né, só poderia ser de uma forma, mas assim, a numeração também, vocês podem errar nisso, né? Então, eu botei aqui, eu botei nos outros exemplos assim também. Esse aqui, né, o primeiro que está correto, esse aqui está errado. Então, então, a gente vai ter aqui. Que ramificação é essa aqui, gente? Ó, esse aqui está em fórmula estrutural, né? Esse aqui está em bastão, em linha. Como que esse aqui significa o quê? Vou fazer aqui para vocês verem. Se a gente botar em fórmula estrutural, isso aqui é um CH3, tá? Então, isso aqui também é um metil, é um metil também. Então, a gente tem na posição 3 o metil. Então, vai ficar 3-metil. Não vou fazer aqui, não. 3-metil, tá? Aí a gente tem o quê? O hept, né? Então, é 3-metil heptano, tá? Por que é heptano? Porque só temos ligações simples. E aí ele não tem o H por causa ele perde o H por causa ter palavras antes. Então, a gente tem essa nomenclatura aqui. Aqui embaixo vai estar certinho para vocês verem, tá? Vocês entenderam? Eu vou mostrar mais para frente outros exemplos, gente. Ó, então a gente tem aqui outra coisa que a gente tem que analisar. Essa aqui é uma molécula, né, que eu analisei aqui em duas possibilidades. Se houver empate da quantidade de número de carbonos, aqui a gente viu com quantidades diferentes no outro slide, né? Mas aqui a gente tem quantidades iguais. Escolhe-se a cadeia com maior número de ramificações. Isso aqui é muito importante. A gente vai ver aqui, ó, que se a gente for reto, né? Aqui o que a gente chama de linear, essa aqui
a gente tem 5 carbonos. E se a gente for... se a gente for quebrado aqui, como esse aqui, ó, a gente também vai ter 5 carbonos. Qual a diferença? A gente aqui tem 3 ramificações. E aqui a gente tem só 2 ramificações. E o que a gente está vendo? Que o desempate é ter maior número de ramificações. Então, a gente vai escolher essa aqui para nomear, tá? Então, não sei quem falou da cadeia tipo quebrada. Se puder falar aí o nome certinho para eu gravar. Mas, assim, é isso, né? Você pode ter os dois. Só que aqui nesse momento, esse aqui vai ter que ser o certo. Esse aqui não vai. Se a gente nomear por esse estilo aqui, vai dar errado a nomenclatura. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente não só identificar a cadeia principal, esse negócio da numeração é importante, e ainda tem esse empate aí, tá? Então, a gente tem o quê? Vocês já aprenderam aqui. Agora, vamos ver se vocês sabem esse aqui. Qual é esse aqui? A gente fez 3 vezes esse tipo de ramificação, gente. Vamos lá. Ó, qual o nome desse aqui? Qual o nome desse aqui? Ó, a gente tem um C aqui. Então, a gente tem aqui... Aí, gente, ó, metil, tá? Metil. Vou botar met aqui. E esse aqui a gente tem 2. A gente tem o etil, tá? Então, a gente, né, tem esses 2 aqui. Agora, a gente vai ter que identificar a numeração deles. Oi? Tá. Então, a gente vai identificar a numeração deles. Por que começou da esquerda para a direita? Aqui, no caso, não faria diferença, né? Mas, geralmente, isso aqui é didático, né? Da esquerda para a direita. Mas, assim, vocês podem fazer da esquerda para a direita nesse caso aqui, porque é quase uma molécula como o etil, que é o diferente, está no terceiro, não teria problema, né? Mas então, a gente tem aqui na posição 2 e 4 metil, e na posição 3 o etil. Então, a gente vai ficar com qual nomenclatura? A gente vai ter 3-etil, 2,4 de metilpentano. Míndia, por que eu botei o metil depois do etil? Porque, gente, a gente tem que estar em ordem alfabética. A ordem alfabética, eu poderia ter botado o D vem antes do E. Não conta, tipo assim, quantas vezes, né? Esse indicativo aqui de quantas vezes. O que conta é o nome da ramificação, é o M e o E, tá? Então, a gente vai ordenar por isso, para colocar, quando a gente tem mais de uma ramificação, tudo bem? E aqui pentano, porque são 5 carbonos. Bem, vocês vão falando aí. Eu facilitei muito a vida de vocês, gente, sério. Sou uma professora tranquila. E aí, aqui são as principais ramificações, né? Professor, E aí, a gente tem... Oi. você pode botar no outro slide? Eu não consegui entender direito. O que você não entendeu? Tipo, ficou igualitário. É tanto a linear quanto o que vai para baixo. Só que o que vai para baixo, no caso, ela não estaria certa, né? A linear que ela ficou como a cadeia principal, certo? Certo. Sabe por quê? Então, por que disso? Aqui eu marquei de azul, tá vendo essas bolinhas aqui? Só tem 2 ramificações. E aqui tem 3 ramificações. E quando tem empate, né, de número de carbonos, que aqui os dois têm 5 carbonos, tá vendo? Sim. A gente tem que desempatar pelo número de ramificações. E ganha, né? Tipo assim, a gente aceita como cadeia principal quem tem maior número de ramificações, que é essa aqui, que tem 3. Você entendeu? Entendi agora.
Entendi agora. Aí Entendi. aqui você entendeu? Você É show, entendeu essa entendi. parte aqui também? Qual? Tá bom. Pode falar. Show. Obrigada. Aí, vamos lá. Então, continuando aqui. Vocês entenderam isso aqui? Isso aqui é bom também estar no caderno. Tem muita coisa pra vocês anotarem hoje, gente. Mas é porque é muita coisa mesmo. Benzil, butil, secbutil, tercbutil, etil, fenil, isobutil, isopropil, metil e propil. Esses aqui são os principais. Então, se vocês sabem, se vocês têm essa lista no caderno de vocês, vocês têm como recorrer a ela quando vocês virem, né, tipo assim, num exercício, tá? Então, vamos lá. Continuando a nossa saga aqui. Continuando a identificar a cadeia principal, a gente tem um outro fator aqui, né? Desse negócio da menor numeração. A ramificação tem que ter o menor número. Isso já foi falado em outras vezes, né? Mas, assim, só para vocês verem aqui, até aquele primeiro exemplo que eu dei, né? Que eu nomeei lá. Aqui a gente tem o. Aqui a gente poderia, tanto da esquerda para a direita, quanto da. Ó, a gente está aqui da direita para a esquerda e aqui da esquerda para a direita, tá? Então, a gente tem o quê? Aqui a ramificação na posição 2 e aqui a ramificação na posição 3. Então, como a gente tem que ser sempre o menor número, então a gente vai ter que ser essa estrutura aqui, né? Essa numeração para que a gente possa nomear, tá? Então, aqui eu nem botei, né? Mas é o 2-metil-butano, tá? Como naquele primeiro lá. Então, é isso aí que a gente vai estar vendo, né? Aí vocês sabem, 2-metil-butano, tá? Então, só para deixar registrado aqui. Então, outra coisa que eu acho que vocês até me perguntaram na aula de sexta, se eu não me engano. Quando a gente tem cadeia mista, né, fechada ou aromática, e uma parte aberta, a cadeia fechada é considerada a cadeia principal. Então, aqui seria o quê? Esse aqui é a cadeia principal. Esse aqui é a cadeia principal. Esse aqui é a minha cadeia principal, tá? Então, a gente vai fazer assim. Eu gosto, no meu caderno, eu faço assim, eu faço a estrutura e eu grifo com marcador a cadeia principal. Mas cada um tem um jeito, né? Um jeito de fazer. Mas vamos lá. E lembrando, isso aqui eu já falei também na aula passada, se tiver só uma ramificação, eu falei da saturação, né? Mas se tiver só uma ramificação também, ela vai estar no carbono 1. Então, a gente não precisa numerar, né? Então, aqui a gente vai ter o quê? Metil, né? Ciclobutano. Esse aqui é o metil, tá? Então, aqui já tem a palavra ciclo, tá vendo? A ramificação veio antes, né, da palavra ciclo. Então, aqui, como são 2 carbonos, é o etil, tá? Então, etilciclopentano. E esse aqui, eu acho que a gente não tinha visto ainda, não sei. Esse aqui é o isopropil, tá? Ciclohexano. Por que ele é isopropil? Eu gosto de pensar nele, ó, o que está sendo ligado? Está sendo ligado nessa parte aqui, tá? Então, a gente tem o que aqui? A gente tem CH3 e CH3. Então, iso é o que? Mesmo, né? Então, a gente tem aqui o que? A gente tem CH, tá? Então, a gente tem o quê? CH3 para cá e CH3 para cá. Então, todos esses isos, que a gente vai ver isobutil também, vocês vão ver que eles têm essa característica, né, de ter 2 metis ligados a um carbono, tá? Que
prefiro pensar assim, que é a mesma tipo de carbono ligado a um carbono, tá? Mas cada um, vocês podem... Em linha é mais fácil ver, né? Porque ele tem esse formato tipo de Y. Mas a gente vai ver aqui. Agora tem um outro exemplo daquele negócio de cadeia quebrada e cadeia linear. Eu botei aqui, né, uma outra forma, aquele grupo de prioridade, gente, eu botei aqui também para vocês verem. Grupo funcional, insaturação e ramificação. Por quê? Aqui a gente vai ter tanto insaturação quanto ramificação, tá? Então a gente vai ter que olhar isso com mais cuidado. Então aqui a gente teria duas possibilidades, tá? Ó, a gente teria essa possibilidade 1 aqui. A gente teria uma cadeia principal aqui de 4 carbonos, tá? E na posição aqui 2, né, é tipo o etil. E essa aqui seria como? A gente poderia ter essa cadeia quebrada, vamos dizer assim, e aqui também o grupo etil. Então, aqui teria essas duas possibilidades. É sempre bom lembrar isso, né? Porque às vezes a gente faz, quando tem essas duas possibilidades, a gente sempre faz dessa forma aqui. Só que, se você achar mais fácil assim, não tem problema. A gente só tem que ver se tem, assim, outra possibilidade com mais carbonos, né? E aí a gente tem que ver onde a ramificação tá. Aqui, no caso, é ser 2 independente do jeito que a gente arranjar. Por quê? A gente tem que olhar em saturação. A saturação, ela tá aqui, né? É uma dupla. Então, a gente tem que ver o quê? Então, esse aqui é o carbono 1, porque a insaturação ela tem prioridade sobre a ramificação. Então, aqui é o carbono 2, 3 e 4, tá? Aqui é a mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai nomear como? Primeiro, a gente vai ver aqui, a gente tem que falar o nome da ramificação. Então, é 2-etil, tá? Então, e depois a gente vai ver aqui a cadeia principal, qual é o nome dela. A gente tem 4 carbonos, então a gente vai ter but. But, a gente tem a ramificação em qual posição da cadeia? A gente tem na posição 1, porque sempre é menor, né, que eu falei. Então, but 1N, tá? Então, a gente vai ver isso. Aqui ficou fora, eu já botei aqui o nome, tá? Mas assim, vamos supor, aí aqui, ó, marquei aqui. A gente tem 6 carbonos aqui na cadeia principal. Como que a gente vai numerar aqui? A gente poderia numerar daqui para cá? Não, por quê? 1, 2, aqui. 1, 2, 3, 4, se a gente fosse, né? Então, a gente começa desse para esse, tá? Não vou fazer o resto que não precisa. Então, a gente tem que ver aqui. O grupo 2 é um metil. E esse aqui é um etil. Vou botar só E, tá? A gente tem que botar por ordem alfabética. Então, a gente bota 3-etil, 2-metil, X2Eno, tá? Porque a insaturação começa no carbono 2. Tudo bem, gente? Aí eu até grifei aqui para vocês o E e o N aqui. Vocês vão falando, hein, gente? Outro exemplo aqui, que é tipo um exercício. Esse aqui, ó, a gente já complicou um pouco mais a nossa vida. E aqui eu queria que vocês transferissem essa ideia, porque é muito mais fácil, pelo menos para mim, a mente, né, ver nesse aqui, né, que é uma fórmula estrutural. Na fórmula de linhas, olha como que muda, né? Eu botei essas linhas para vocês verem que o que corresponde a quê, né? Então, a gente vê, e esse aqui é o metil daqui, tá? Então, aqui a gente tem o metil, aqui a gente tem um isopropil,
a gente tem aqui 1, 2, 3, um propil e aqui um etil e um outro metil. Então, a gente vai ver aqui. Então, vou botar aqui metil. Por que que esse aqui é o iso? Lembra? Ele tá aqui, ó, com 2CH3. Ó, a gente, com 3 carbonos, a gente pode só ser propil com esse aqui, ou ser isopropil, tá? Só tem 2 possibilidades. Então, quando ele estiver ligado ao segundo carbono, ele é isopropil, tá? Geralmente, quando é linear, é o nome como se fosse, tipo, normal, tipo, butil, tipo assim, como se fosse direitinho, né? Tipo assim, não alterou nada, não ramificou, geralmente é como se fosse o nome do composto mesmo, né? Só que transforma o final. Quando tem essa ramificação, quando, né, diminui, aí a gente tem outros nomes. A gente vai ver para o butil que tem vários. Então, esse aqui. Oi, pode falar. Alguém falou, gente? Acho que não. Ah, tá. Então, aqui é isopropil, vou botar IP, tá? P, E e metil, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui eu até já botei normal. Vamos avaliar se vocês estão conseguindo saber, ó. Então, o que que é prioridade? A insaturação ou a ramificação? Eu vou numerar da onde? Da estrela ou do, sei lá, do coração aqui? Vai começar da estrela? Isso por quê? Porque é melhor ter a ramificação e essa insaturação no menor carbono possível. Isso, mas o que que é prioridade? É a insaturação, tá? Então, como aqui vai ser 1, né, na insaturação, ela tem prioridade, tudo bem? Então, a Uhum. gente vai ver aqui. Ó, então, beleza, aqui vocês sabem o resto todo aqui. Então, aí, aqui a gente só vou fazer com vocês, para vocês entenderem, porque, assim, não é difícil, o problema, o que que é? A gente fazer com calma, né? A gente tem várias etapas, né? Se a gente dividir as etapas, a gente consegue fazer. Primeira coisa aqui, a gente tem que ver, a gente já viu, né? Numeração, tal, tal, tal. O que que aconteceu aqui? A gente tem o quê? Primeiro, a gente tem 2 insaturações. Então, é um dieno, tá? Então, aqui a gente tem dieno. A gente tem o quê? 10 carbonos. Então, a gente tem DEC. Qual a insaturação, quais duplas, né? Quais posições as duplas do dieno estão? 1 e 3, tá? E agora, da ramificação, como é muita coisa, a gente vai ver aqui. O que que eu queria ressaltar? O etil, a gente sabe que é o primeiro, né? Assim, dentro das possibilidades aqui, ele é o menor. Mas, a mente, por que que o ISO, né? Por que que ele não vai lá para baixo com o propil, né? Tipo assim, porque o ISO ele faz parte do nome mesmo da ramificação. Então ele conta como tipo, na ordem alfabética como ele importa, ele que, tipo assim, ele que vai ser ordenado alfabeticamente, tá? Então é I, né? Aqui o D. Não, aqui o D não, gente. Falei errado. Eu vou me corrigir aqui. É o M e o. Cadê? O M. E aqui o prop, né? O P. Então, a gente tem aqui 2 metis, né? Então, 2,9, tá? De metil. Esse aqui isopropil, aí aqui tudo certinho, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessa ordem alfabética e botar as numerações corretas. Professor, Aqui Oi, pode falar. onde saiu aquele A do Propiladec? Tem esse aí, tá Eu certo? vou. Assim, isso aqui é coisa.
que mistura o português ou não. Eu botei, até no exemplo que eu vi, não botava, mas sabe por quê? Propildec aqui é consoante e consoante. Então, a gente, às vezes, acrescenta o A para poder ficar... Não ter esse encontro de consoantes, tá? Coisa de português, para a gente corrigir isso. Você entendeu? Não é sempre que vai aparecer, não. Porque se você não botar, tudo bem também, mas é porque fica melhor. Propildec, sei lá, eu acho muito estranho. Mas não tá errado se você não botar, não. É só para ficar melhor mesmo. Para mim, Entendi. eu acho mais sonoro. Não, assim, não é para mim, não, gente. Mas você pode colocar por causa dessa ser consoante, consoante, tá? Aí, No caso ali, esse professor, exemplo o aqui. deck veio da onde? Oi? O deck, o propio deck ali, o deck veio da onde? O propio eu entendi, mas o deck está relacionado ao quê? O deck, ele vem da cadeia principal que a gente viu aqui, que é esse aqui, que tem 10 carbonos. Ah, tá, é o Aí, complemento. o radical dele é deck, Entendi. Tá show, Gabriel. tá? Nada. Professor, Gente, isso aqui, ó. Oi, pode falar. eu ia perguntar qual é o significado de ISO, do isopropil. É mesmo. Assim, a palavra ISO significa mesmo. Por isso que eu falei no slide anterior, algum slide anterior aí, que eu gosto de ver por aqui, né? Que a gente tem a mesma ligação a um carbono, né? Tipo assim, a gente tem dois CH3 ligado a um carbono, e aí isso indica que é um isopropil, não é um propil. Tá vendo? Propil é esse aqui, direto, né? Ele tem CH2, CH2, CH3. Mas quando ele se liga no segundo carbono aqui, ele vai ter que ramificar e ter dois CH3 ligados a ele. Então, é como se fosse o mesmo grupo ligado. Então, por isso que ele usa esse iso aqui. Você entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Não. Gente, vou falar isso aqui pra gente conseguir aqui. Deixa eu ver que horas. Vocês me lembram da chamada. Gente, vou fazer só esse aqui pra gente fazer a chamada, tá? Esse aqui é um pouquinho mais chatinho. A gente tem 4 possibilidades. Olha só. Não, volta. Meu Deus. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, o que acontece com esse rolê aqui, gente? Ele é bem. Vocês podem ter visto, né? Mas aqui a gente tem quantos? Aqui a gente tem uma ramificação de 4 carbonos, tá? Deixa eu botar aqui para vocês verem. 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos e 4 carbonos, tá? Mas isso aqui é para vocês guardarem no coração de vocês todos os tipos de butil que vocês podem ver como ramificação. Quando eu falei assim, esse aqui é o mais fácil, porque ele aqui, lembra que eu falei, quando é linear, a gente é como se fosse o alcano mesmo, só que troca lá por il, né? Então, esse aqui é o butil. Beleza, esse aqui. Agora, esse aqui é uma confusão muito grande. Então, esse aqui é o isobutil. E lembra que eu falei, eu gosto de pensar nesse Y aqui também, ó, da linha, que eu lembro do isopropil. E aí, ele, para ter 4, né, ele tem mais um carbono aqui, tá? Para ligar a cadeia principal. Então, tá vendo? O iso, ele tem essa característica de ter grupos iguais ligados a um carbono. Então, eu gosto de pensar dessa forma, tá? Mas, assim, vocês têm que achar uma forma aí de vocês identificarem isso. E aqui não, aqui é o sec-butil. Eu gosto de pensar que, por exemplo, tá vendo aqui a ramificação? Esse aqui é como se fosse a ramificação. Aqui vai estar ligada à cadeia principal. Então, aqui vocês veem que ele já está ligado a 2 carbonos,
Para mim, eu vejo ele como um carbono secundário, tipo assim, quando ele é sozinho ainda. Então, eu gosto de pensar que ele é um sec, tipo assim, carbono secundário é um sec-butil. Mas, outra coisa que vocês podem pensar, o isobutil, ele não liga direto, ele tem esse carbono antes, né? Tipo, ele tem um carbono para depois se ramificar. E aqui não, ele já tem como se fosse uma ramificação aqui já direto, tá? Aqui, ó, no primeiro carbono é o butil, no segundo carbono é o sec-butil, e aqui, ó, a gente tem o terc-butil, por quê? Aqui tudo CH3, tá? Então, ó, esse, né, é assim, e aqui é tudo CH3. Esses três aqui são CH3, tá? Então, ele é um carbono que já terciário, tá? Então, eu gosto de pensar dessa forma, mas aí cada um tem o seu próprio jeito de pensar, tá? Eu tô falando aqui para tentar ajudar vocês. Vocês vão, Professora, assim, não é que vocês vão ter dúvida. Geralmente, você tem muita dúvida em relação a isso. Oi. professora, tipo assim, Oi, pode falar. o butil é por causa de ter 4 carbonos? Não, todos aqui têm 4 carbonos, é isso que eu comecei falando, tá vendo? Todos aqui, todos esses 4. Por que é butil? Porque ele tá de forma linear. Então ele começa já. Ó, por exemplo, aqui, eu vou mostrar aqui o anterior, né? Aqui o propil, né? Olha só como ele tá. Ele tá linear. Todos esses que são só etil, metil, tipo assim, é logo seguido, tá vendo? Ó, não tem nenhuma quebra de. E o butil também aqui, ele é linear, ele não tem uma ramificação. Você entendeu? Por isso que ele é o butil, é como se fosse normal dele lá. Agora, né, tipo assim, o que a gente espera de um butano, por exemplo, mas a gente não pode confundir ramificação com o alcano, tá? Mas assim, só para vocês assimilarem. E aqui não, aqui a gente já tem quebras, assim, a gente aqui não tem quebra, mas a gente consegue, a gente tá ligado ao carbono 2, não ao carbono 1. Aqui a gente está no carbono 1 já ligado à cadeia principal, que é essa aqui. Esse aqui tá ligado no carbono 2, tá? Não sei se eu consegui responder você. Eu não entendi. Gente, deixa eu fazer a. Calma aí, eu vou só fazer a chamada para não esquecer. Antes que eu esqueça. Gente, olha só. Isso aqui é meio complexo. Vou pensar aqui. Deixa eu tentar falar de alguma outra maneira aqui. Não, o que você não entendeu? Esse aqui você entendeu, do butil? Ó, é como se fosse, ó. A gente tivesse direto aqui quatro carbonos aqui ligados. Certinho. Então, esse aqui é o butil, que é o mais simples que poderia ter, né? Mas aí, Agora, esse aqui. como que eu vou saber se é linear ou não? Oi? Como que eu vou saber se é linear ou não? Não, porque aqui tá mostrando, ó. Tipo assim, assim é linear, né? Em linha. Se for estrutural, linear é assim, ó. C, 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 C e C, tá? Isso é linear. Assim também é linear, só que é em linha e aqui é estrutural. Não botei os hidrogênios, tá, gente? Calma. Mas, assim, linear que eu digo não tem ramificação. Aqui não, ó. Aqui a gente vê que aqui, ó, vamos dizer, seria linear 3 e aqui teria uma ramificação, tá vendo? Aqui também é linear 3 e aqui está a ramificação. Aqui a ramificação está no segundo carbono. E aqui a ramificação já está no primeiro, vamos dizer assim. Só que aqui não é uma ramificação, não, gente. Eu só estou falando assim.
Aqui são os 4 mesmo, só que tá ligado ao segundo carbono no coisa, entendeu? Aqui não é uma ramificação, não. Aqui é. Aí. E esse aqui, ele tem 3 ramificações. Tipo assim, vamos dizer, né? Assim, ligado a ele, porque aqui que tá ligado à cadeia principal. Eu não sei se eu consegui falar bem desse aqui. Esse aqui vai ter que treinar. Eu vou tentar pensar na próxima aula de uma explicação. Eu posso voltar desse slide aqui, tentar pensar numa outra maneira de explicar isso aqui. Porque, Pode ser? Porque também porque já tá até meio ali na aula. até ali por exemplo, você falou que linear é daquele jeito, tipo, como se fosse um triângulo para baixo, um triângulo para cima, ali onde você escreveu. Só que no mais não é assim. Tipo, nesse maisinho que tem ali do não é assim. Nesse aqui, É. então, não é. Então, esse aqui tem. Eu pensaria que esse já é um carbono terciário, que está ligado a 3 carbonos. Esse aqui, que está se ligando, né? Ele é um carbono terciário, tá? Esse aqui já é um carbono secundário. Mas aí, assim, é o meu jeito de pensar, né? A gente viu isso nas aulas anteriores. E esse aqui é um carbono primário. Esse aqui também é primário, tá? Então, assim, o que eu sugiro? Eu vou tentar. Eu posso até tentar fazer isso na próxima aula, tem que anotar isso. De, tipo assim, fazer. Eu só botei aqui desses dois, né? A fórmula estrutural. Mas da gente fazer essa visualização para vocês terem dos dois de linha, que é o que está representado aqui nessa imagem, e do estrutural, sabe? Então, para a gente ter essa diferença. Acho que. Então, e olha só como ficou enorme a, o nome aqui. Eu vou ter que pensar. Vocês não entenderam ainda, né? Mas. Agora que eu vi, gente, vocês aqui. Gente, Clarice. Isso mesmo. Edvander tá me ajudando aqui. Mas. Eu vou fazer de novo essa explicação do. Vou tentar uma nova explicação aqui para vocês do butil. Pode ser? Quem tava falando comigo, gente? Vou botar aqui. Letícia? Letícia, ó, e perdão por não botar sua lista lá, mas eu vou botar, é porque minha vida tá uma confusão na minha vida. Mas eu vou botar disponível para eles assim que eu puder. Então, Letícia, eu vou tentar fazer de uma forma melhor isso, porque acho que ainda não tá claro para vocês a diferença. Tá? Gente, é isso que eu tinha. Eu tinha mais coisa para hoje, né? Mas eu vou acabar por aqui. Mas vocês veem lá as coisas que eu botei lista, pelo amor de Deus, gente. Me ajuda a fazer as listas lá, tá bom? Tchauzinho, gente. Até semana que vem. Ah, professora. Tchau. Boa noite.